Fala pessoal, hoje eu vou responder aí uma pessoa que me mandou coisas importantes e você vai entender como essas coisas elas estão ligadas com a guerra no Brasil. Porque muita gente acha que o Brasil está em paz, que o Brasil, por não ver aí bombas explodindo toda hora, por não ver blindados, por não ver aeronaves aí jogando mísseis, sei lá o que tá tudo bem, né? E na verdade não está. E você vai entender através disso aqui a verdade dos fatos. E se você realmente está preparado para isso, você vai conseguir entender da melhor maneira, tá? Lembrando que o objetivo aqui é fazer com que 1% do Brasil melhore. E se essa mudança ela começar através de uma pessoa que conseguiu entender o que está sendo dito aqui, olha, maravilhoso, tá? Porque esse canal, o objetivo dele foi sempre mudar pelo menos uma pessoa e melhorar o Brasil 1%. Então vamos embora. Vou ler a história, tá, gente? Estava estudando e com o decorrer do tempo, né, percebi que haviam pessoas assim meio que mal intencionadas, meio que pessoas assim voltadas a uma ideologia política. E todas as vezes que eu tentava aprender alguma coisa, ou eu tentava levar alguma coisa diferente, elas gostavam de fazer suas piadinhas, elas gostavam de sorrir, elas gostavam de se unir em pequenos grupos para poder tirar sarro, né, das coisas que eu levava. E eu fui notando isso, mas não deixei de fazer minhas coisas. Fui até o final do curso, só que por entender que eu estava lidando com gente idiota, eu acabei nem pegando o certificado. Interessante essa história aí. Normalmente eu vejo as pessoas pegarem o certificado, mas essa pessoa aqui, ela deve ter ficado tão enojada que ela não pegou, né? Eu sempre penso que formação tem sua importância, mas numa situação dessas aí, quando a gente está esperando alguma coisa aí em troca, quando a gente está esperando que a pessoa ali que está levando a informação para seus alunos, que ela tenha algum discernimento, né? Que ela consiga olhar para a realidade. Ela pode estar ganhando alguma coisa em troca? Pode, não tem problema. Ela pode ganhar alguma coisa em troca aí por estar fazendo o trabalho dela. Agora, quando entra em questão uma ideologia, quando você precisa defender uma ideologia para você ganhar alguma coisa em troca, bom, daí isso aí começa a tornar as coisas ruins, né? Aí que resolvi me desligar. Claro, no decorrer de tudo isso, houveram agressões físicas. Eu relatei essas agressões e a pessoa que fazia a agressão, ela estava enturmada com os professores, com o serviço de orientação educacional, com alunos. Então, por ela estar bem enturmada, por ela seguir a ideologia, nada afetou ela, né? Nada aí, de certa forma, prejudicou ela, né, nos estudos, prejudicou ela na sua formação, no decorrer da sua formação. Não, tudo para ela eram flores. E eu ali que tinha o direito de dizer ali o que estava acontecendo, por ter passado aí por uma situação dessas, além de não ser resolvida a situação,
no outro dia, né, acontecia novamente agressões verbais, né? E essas agressões verbais, assim, não eram palavrões, não eram xingamentos, não. Era agressão verbal, assim, meio que indireta, né? Ficavam dando indiretas, assim, até que eu seguisse ali a ideologia da pessoa. Porque ficou evidente, né, que tudo isso aí ia parar quando eu dissesse sim, né? Quando eu dissesse sim para essas coisas, quando eu dissesse que eu iria seguir ali um partido político. Vou continuar lendo aqui, tá, gente? Continuei, né, estudando por fora. Continuei tentando aprender alguma coisa e notei, assim, que parece que as coisas, assim, elas não vão ir por um caminho, assim, muito bom, tá? Porque eu percebi que 80% dessas pessoas, elas não vão ter uma vida normal. Elas não vão ter uma vida, assim, razoável, tá? Por mais ali que elas tenham seguido ali essas pessoas, que elas tenham chamado essas pessoas de líder supremo, que elas puxem o saco ali de professor, que elas puxem o saco ali do serviço de orientação educacional. Por mais que elas façam isso, esses alunos, 80% deles, não vão conseguir nada. E 20% talvez vão trabalhar na área. Esses 20% talvez tenham uma vida mediana, porque eles não vão conseguir ter uma vida interessante, já que eu percebi que a incapacidade deles de olhar para a realidade é gigantesca. Eles não conseguem perceber o que eles estão fazendo. E já que o analfabetismo, ele exala das suas almas, ele exala do seu espírito, ele exala do seu físico, seja lá como queiram chamar, isso torna a vida dessas pessoas um inferno, porque elas se tornam pessoas sedentas, né? Extremamente sedentas pelo materialismo, pelo dinheiro, pelo acordinho. Só que elas vão ser muito frustradas, porque naquele momento eles conseguiram fazer um acordo que beneficiou extremamente o professor deles, a professora deles, entre outras coisas, né? Então esse acordo só ajudou ali a manter o emprego dos professores, porque de certa forma todos os alunos saíram perdendo e o professor, ele tem estabilidade e ele vai continuar ali seguindo uma cartilha. Bom, agora eu vou comentar aí. Gente, isso aí acontece muito. E quando eu falo assim, gente, quando eu falo que acontece muito, é porque acontece muito mesmo, tá? Eu não tô falando muito assim de, acontece umas 3, 4, 5 situações iguais, não. Acontece bastante, assim, muito mais do que vocês possam imaginar. Essa pessoa aqui, ela está numa guerra, tá? Numa guerra ideológica, numa guerra da desinformação, numa guerra da fake news. Tudo isso aí é uma guerra que ela é feita para prejudicar aí, né, o cidadão comum. Porque quem não vai se beneficiar da informação falsa é o cidadão comum. Então eles começam a dizer que Estados Unidos é uma maravilha ou que a Rússia é uma maravilha. E são países que têm problemas. Eu já mostrei para vocês várias vezes os problemas nos Estados Unidos, os problemas na Rússia. Mas parece que as pessoas não estão entendendo isso aí.
elas parecem que elas fecham os olhos para a realidade e elas querem enxergar um mundo maravilhoso por trás de um desses países. Então, quando você consegue sair dessa bolha, quando você começa a procurar conhecimento por conta própria, você tem alguma chance. Você tem alguma chance de não ser enganado. Isso não significa que a pessoa aí que procura o conhecimento por conta própria, que amanhã ela vai estar rica, tá? Que amanhã ela vai ficar milionária, bilionária, não. Mas ela pode ter uma vida mais confortável, tá? Como é que seria essa vida mais confortável? Ela entende a realidade, ela não fica presa ao que as pessoas dizem pra ela, ela vai atrás, ela consegue perceber quando um chefe explora ela no trabalho, ela consegue perceber quando um chefe ele luta por uma empresa ser boa, que é o que as pessoas deveriam apoiar. Um chefe aí que ele quer tornar uma empresa aí, né, um local bom, justamente para essa empresa crescer e ter mais funcionários. Isso aí é básico, é o básico da regra, tá? Só que o movimento que é feito, ele é contrário, né, gente? É um movimento que vai ao contrário de tudo isso. As pessoas, elas acham que toda empresa explora, que toda empresa ali só quer ter lucro. E pode ter, assim, muitas empresas que queiram só lucrar mesmo. Agora tem empresas que elas têm projeto, gente. Tem empresas que fazem coisas para melhorar a qualidade de vida do funcionário. Às vezes a empresa, ela não sabe onde ela está colocando o funcionário. Ela muitas vezes aí quer que o funcionário consiga ter uma formação, mas não sabe ali se o local que o funcionário ali vai ter a formação, se vai mudar a realidade dele. Mas a empresa tenta, a empresa dá essa possibilidade aí da pessoa estudar. Vão haver locais aí que só querem lacrar, que vão mentir aí para os alunos? Vão, muitos vão fazer isso. Só que você vai ter que procurar o local onde tem as pessoas profissionais, as pessoas que não ficam alimentando discussão de quinta série, as pessoas que não são o tempo todo sorrisinho, as pessoas que têm postura, a pessoa que ela não é uma militante, porque o que você vê hoje é militante ocupando aí a cadeira, né, de professor. Quando um militante ele ocupa uma cadeira importante, que é a cadeira de professor, toda educação vai pelo ralo. Porque o seu filho ou a sua filha acaba não sabendo a verdade, eles começam a achar que Rússia ou que Estados Unidos são ruins, e Rússia e Estados Unidos têm problemas graves, tá? Você acha que está tudo bem entre Rússia e Estados Unidos, mas não está. São países que eles têm falhas grotescas, tá? E que a única diferença deles para outros países é que eles têm armas interessantes, tá? Quando pensamos em destruição, né? Quando nós pensamos assim, numa imensa destruição, as armas desses dois países, elas são interessantes, tá? Então, quanto antes você conseguir sair desse joguinho aí de carta marcada, desse joguinho aí que não te beneficia em nada, tá? Quanto você não entender que Rússia e Estados Unidos são países que têm armas que podem destruir o mundo todo, e que talvez esse seja o único acerto deles, né?
em ter se preparado, né, para os problemas do futuro através da sua defesa militar, vai ser difícil. Enquanto você não entender tudo isso, vai ser difícil. Enquanto você achar que existe esperança por trás de um desses países, ou enquanto você achar que está tudo bem no Brasil, enquanto você achar que um partido ele resolve tudo, enquanto você ficar boiando na água, boiando numa água aí, não tentando pegar o bote salva-vida, deixando as pessoas aí buscarem conhecimento por você, falarem aí coisas pra você, enquanto você deixar essas pessoas aí tomando conta da sua saúde cognitiva, da sua saúde intelectual, aí complica. Aí a guerra no Brasil, ela nunca vai ter vitorioso, tá? Ela sempre vai ter aí pessoas que só querem se beneficiar, pessoas que só querem ganhar em cima de você, vencendo aí discussões de quinta série através de poder, né? Nesse caso aqui, o poder da pessoa fazer a sua aula expositiva, pensando aí em dizer tudo o que ela pensa. E quando ela faz essa aula expositiva dizendo tudo o que ela pensa, de certa forma, ela tem algum poder, né? Só que ela utiliza esse poder aí de uma maneira muito errada. Ela utiliza esse poder aí para se beneficiar da ignorância das pessoas. Para dizer para pessoas que um partido é melhor que o outro, que se você virar militante, amanhã você vai ver o pote de ouro atrás do arco-íris, você vai ver o solzinho quentinho, você vai ter mais conforto. E passam-se 6, 7, 8 anos e a vida dessas pessoas que seguem o que esse professor diz não muda. Ela não muda. De repente o professor ali consegue uma oportunidade de emprego, aí a pessoa fica alguns anos, aí ela não fica rica como ela pensava que ficaria, ela continua os estudos e ela continua não ficando rica, e ela continua mais um pouco e ela não fica rica como ela gostaria. E ao invés de ela culpar uma professora por ter sido ignorante, ou um professor por ter sido ignorante, por não ter falado a realidade, não. Ela começa a culpar aí países, ela começa a culpar regimes políticos, ela começa a culpar coisas que não têm relação com os verdadeiros problemas que ocorrem no país, que é essa guerrinha idiota que não vai ter vencedores, tá? Essa guerra idiota, ela não vai ter vencedores e ela vai ter muita gente que perde. Muita gente que perde quando precisa aí de um leito, quando a pessoa precisa resolver problemas de infiltração na casa, quando a pessoa precisa arrumar um buraco na rua, porque a calçada ela tá toda demolida e as pessoas não conseguem andar numa cidade 300 metros sem achar um buraco, tá? Então, quando essas coisas elas começam a aparecer, as pessoas que se beneficiaram de tudo isso, as pessoas aí que têm aí tudo nas mãos, as pessoas que encontraram aí o tal do caminho da felicidade, elas vão brigar, né? Elas vão gritar, elas vão discutir, porque elas não vão aceitar a verdade. Quando a pessoa não aceita a verdade, o país ele se destrói. E é o que nós estamos vendo, né? Às vezes aparece aí uma pandemia e as pessoas pensam assim que vai mudar as coisas, ou que as pessoas elas vão ficar mais reflexivas. E alguma pessoa
acaba ficando reflexiva mesmo. Alguma pessoa começa a entender a realidade. Só que a quantidade de pessoas que deveria olhar para a realidade, que deveria entender o que está acontecendo, é muito pequena. Mas as pessoas muitas vezes vão achar que um conjunto de pandemias talvez seja a solução para tudo isso. Ou vai precisar aí, né? Vai ser preciso aí que as pessoas elas vejam, né, um desaparecimento total da população em função de pandemias ou em função de guerras. Ou então as pandemias vão precisar aparecer para que as pessoas elas consigam refletir mais, para que as pessoas consigam olhar para a realidade. Porque a pandemia faz com que algumas pessoas elas fiquem em casa. Ela faz com que algumas pessoas elas tenham a possibilidade de refletir. E se as pessoas elas começam a perceber que ninguém cuida delas, que elas estão pagando imposto em vão, que a cidade está cada vez mais destruída, talvez a pandemia tenha essa função didática de tornar as pessoas aí mais reflexivas, com um entendimento melhor aí sobre a realidade, tá? Que é o que está faltando. Isso aí falta bastante. Se esse vídeo chegou a uma pessoinha apenas, e se esse vídeo ele melhorou 1% o Brasil, você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e não esqueça de ativar o sininho de notificações. A mensagem é essa, né, gente? Não foge muito disso. Eu poderia aqui ficar 3 horas falando, 4 horas falando, mas a essência da mensagem é essa. É que você consiga perceber a quantidade de gente aí mal intencionada que elas querem aí se beneficiar da sua ignorância, né? A sua ignorância para elas é um saláriozinho maior, é R$200 a mais no mês, é R$300 a mais no mês, é R$2.000 a mais no mês, é R$5.000 a mais no mês, tá? Então quando você perde, essa pessoa aí tá ganhando, tá? Agora, se você acha que o que eu falei é tudo invenção, eu indico para vocês aí, né? Se matricule e fique refém aí de pessoas assim, tá? De pessoas que não te querem bem. Muito obrigado por assistir.